Boa noite a todos. Começando a coletiva do técnico Catalá. Começando as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Catalá, boa noite. Você pegou um jogo muito corrido, o Remo agressivo, eu falei ainda há pouco, o time foi para cima. Teve em primeiro tempo condições de fazer gol, não conseguiu. No segundo tempo você voltou, fez uma mudança, depois tentou oxigenar e oxigenou o time. Tanto o Remo foi para cima e não conseguiu fazer o gol. Eu pensava até que você ia deixar um jogador lá na frente, que era o Fabinho, que estava dando um trabalho muito grande, se movimentando muito bem, e sabia que essa bola, depois ela poderia ser alçada até sair o gol. O que aconteceu que o Remo não conseguiu fazer o gol? Por quê? Eu queria que você fizesse essa leitura aí, Catalá, por favor. Eu penso que quando você finaliza 22 vezes, como fez a nossa equipe hoje, você precisa, obviamente, qualificar essa finalização. Além dessas 22 finalizações, nós tivemos 2, 3 bolas que passaram ali e atravessaram a área, que a gente precisa ter um preenchimento melhor para poder pôr para dentro. Algumas dessas coisas a respeito do preenchimento, a respeito da ocupação dentro da área, só dá para ser trabalhado quando você tem condição de treinar. E essa é uma coisa que nós não tivemos até agora. Eu não tenho nem 2 semanas de clube e a gente já fez viagens, ficamos fora. A nossa malha aérea não é uma malha aérea que favorece, então você perde muito tempo na recuperação do jogador. Passado a próxima partida, nós vamos ter condição de treinar, vou ter condição de dar mais atenção para esses detalhes que decidem jogo. Porque a minha avaliação é de que nós fizemos 3 bons jogos, desde que eu sou comandante. O bom é diferente do ótimo, eu tenho essa consciência, mas eu penso que se nós fizermos jogos como esses últimos 3, a maior parte do tempo, nós estaremos sempre mais próximos de vencer. A outra coisa é a condição que o clube ocupa hoje. Toda vez que você não vence, você se distancia do objetivo maior. Mas se você fizer um recorte de 3 jogos, 5 pontos, se você pegar o campeonato inteiro fazendo 5 pontos a cada 3 jogos, você faz mais de 30, e mais de 30 é classificação. Então o aproveitamento nesse recorte é um aproveitamento bom. Porém, tudo aquilo que aconteceu antes joga contra, e aí a gente precisa ter sabedoria e serenidade para entender que na hora que nós tivermos condição de treinar, na hora que o clube conseguir fazer os movimentos de mercado que eu tenho cobrado e o clube tem se esforçado para fazer, para dar esse respiro, essa oxigenada. Então tudo isso está conectado, uma coisa ligada à outra, e a gente precisa ter lucidez para avaliar o ano, avaliar a Série C e avaliar o recorte da Série C sob o meu comando. Catalá, você já observou em 3 jogos onde é que o clube do Remo está necessitando. E o Remo vai contratar, né? A diretoria já deu a informação que vai contratar aí de 3 ou 4 jogadores. Eu quero saber de você. É você que está indicando, é você que está indicando esses atletas que vêm. Esses atletas que estão chegando, eles vão chegar aqui para ficar à sua disposição, para já jogar. Eu não sei se esse jogo agora, dia 11, é meio difícil, mas pelo menos para o dia 17, contra a equipe lá de Minas Gerais, o Pouso Alegre, no interior de Minas. E quais as posições, pelo que você já percebeu, que é necessário para você chegar ao sucesso com esse grupo? As posições eu tenho discutido internamente com a direção, acho que não faz sentido eu expor isso aqui, nem é a minha forma de trabalhar, está sendo discutido internamente. Eu já indiquei muitos nomes, essa semana eu até brinquei com o pessoal que eu só tinha tomado tanto não assim quando estava na época de matinê, quando era jovem, que você tentava paquerar e tomava muito não, tá difícil. Tá difícil porque a gente concorre com clubes de Série B e o jogador muitas vezes olha a divisão e não olha tudo aquilo que pode ser produzido. Então a dificuldade de mercado está aí, a direção tem se esforçado. Eu já passei muitos nomes, nós ouvimos muitos não. Estamos
procurando alternativas, algumas negociações estão em andamento, mas eu não sei te dizer se elas vão prosperar, porque depende de muitos elementos e eu não me envolvo em negociação, essa é uma coisa da direção conduzir. A expectativa é que esses jogadores cheguem em condição de ajudar aqueles que já estão aqui. Mas isso vai depender do dia a dia, na hora de você receber o jogador, entender se ele estava treinando bem, porque às vezes o cara está treinando em outro clube, não vem tendo muita oportunidade, ele baixa a guarda e aí quando chega aqui, leva aí alguns dias para o cara conseguir se ambientar. Expectativa é que a gente tenha esses reforços o quanto antes, mas eu não gosto de desviar a atenção daquilo que eu não tenho. O que eu tenho são esses jogadores, entendo que nós estamos evoluindo mesmo sem treinar, porque a postura e a atitude é uma postura e uma atitude positiva, boa, de competir, de não desistir em nenhum momento. E eu entendo que esse é o alicerce para as outras coisas que nós vamos trabalhar quando tiver tempo de treino. Catalá, boa noite, prazer te conhecer, Lino Machado, da TV RBA. Só um adendo dessa questão de contratação e reforço, você fez eu recordar o Ivo Wortmann. Ao longo desses 34 anos que eu trabalho no esporte, o Ivo Wortmann tinha uma colocação. Uma vez eu perguntei para ele, por que você não contrata? Ele disse, porque tem uma diferença muito grande, Lino, de contratação para reforço. Eu não vou contratar por contratar, preciso trazer reforço para que possa solucionar. E eu vejo e eu penso, né, que você deve ir por esse caminho que a gente está cansado de ver muita gente desembarcando em Belém para não resolver. A outra questão, Catalá, nós já passamos de um terço da competição desta primeira fase. 19 rodadas, o Remo já cumpriu 7. Está com 5 pontos, de 21 pontos disputados, só ganhou 5. E muito se fala, o Catalá está invicto. Eu preferia que tu não tivesses invicto. Eu preferia que tu tivesse 2 vitórias e uma derrota, que tu teria somado 6 pontos e hoje estaria numa situação muito mais confortável. Começa a te preocupar essa questão da competição, ela andar, ela correr, já passamos de um terço, isso começa a te preocupar? Primeiro, a questão dos reforços é isso, da mesma forma que nós ouvimos muitos não, também ofereci muitos não, porque eu entendo que precisa vir para ocupar um espaço realmente de protagonismo. Existe um abismo entre o que eu desejo e o que é possível, e eu também preciso ter essa compreensão, porque nós temos vários jogadores pendurados que são importantes e daqui a pouco nós não vamos ter nem troca. Então, também preciso avaliar isso para dizer sim ou não. E eu tenho um pensamento um pouco diferente de você. Eu gostaria que tivesse invicto com 3 vitórias, 9 pontos. Acho que seria melhor. Eu sou ambicioso, eu desejo vencer sempre. Tomei a decisão de sair de casa e assumir um time que ocupava a condição de lanterna na divisão que eu sou atual campeão, porque eu confio no trabalho e que a gente tem condição de ir adiante. Agora, não existe mágica, né? A gente precisa de tempo para poder fazer as coisas acontecerem. A gente teve, por exemplo, o Pedro, um jogador que correu 13 quilômetros na última partida. Isso é abismal, é uma coisa surreal. Você encontra em pouquíssimos clubes jogadores que conseguem atingir essa marca, inclusive na Série A. Então, eu entendo que a postura e essa condição de estar comprometido é o que vai fazer o Remo subir na tabela. Sobre estar preocupado com o número de pontos e o momento em que nós estamos na competição, com um terço dela rodado, eu estou sempre preocupado com tudo. Mesmo que nós tivéssemos 21 pontos, eu estaria preocupado, porque sempre vai ter coisa para melhorar. E porque se você está numa condição boa, você precisa lutar contra coisas que aparecem, como apareceram aqui, quando o time estava voando, e que de repente faz com que a coisa desande. Então eu tenho uma preocupação, mas essa é uma preocupação permanente, de sempre querer melhorar, de entender que dá para melhorar, e de entender que assim que a gente tiver tempo para treinar, e se possível reforços para ajudar aqueles que estão aqui, que a gente possa construir uma arrancada. Não vou olhar para a tabela, não tenho feito isso, tenho dito isso para os jogadores, que não olhem a tabela nesse momento, porque olhar a tabela é olhar para algo que você não controla, o que você controla é o que você pode fazer na próxima partida, e na próxima, e na próxima. Então que a gente olhe para o curto prazo, porque é emergencial, quer vencer o quanto mais possível,
para que a gente possa somando, e aí daqui a pouco você começa a olhar para a tabela, se eu pontuar aqui, se eu tirar 3 ali, esse adversário escorregou, eu já consigo entrar num G8, aí a gente começa a fazer esse tipo de conta. Acho que agora a gente tem que olhar para cada partida como se fosse uma final, que é o que nós temos feito, e procurar o maior número de vitórias possível. Obrigada a todos. Para mais conteúdos, assista na Remo TV Bet Nacional.